E aí, pessoal, ó, o Pastor Raul com mais um Little Drops, isso mesmo, aquele nosso bate-papo, aquela nossa pequena sementinha a respeito da palavra de Deus. Bom, pessoal, hoje nós vamos lá para Gênesis, de 1 a 9. Vamos ler comigo essa passagem, que é uma passagem que eu quero analisar com vocês, porque aconteceu uma situação interessante esses dias comigo e eu gostaria muito de dividir isso com vocês. E aconteceu algumas coisas aqui, inclusive algumas coisas do arco da velha para cima do nascido, que já vários vieram, coisas que nos prejudicam, sim, mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe do nosso trabalho, Deus sabe da nossa idoneidade, então eu resolvi vir trazer essa palavra para vocês aqui no Little Drops. Bom, Êxodo 23, 1 a 9, se você pegar na Almeida Revista Atualizada, você vai ver que o enunciado dessa palavra é o testemunho falso e a injúria. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrados debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Deveres dos juízes. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. E olha que na terra do Egito o povo foi mais do que abusado, foi mais do que atacado. Entendeu? Então, o que eu quero trazer aqui? Primeiro, não espalharás notícias falsas, nem dará mão ao ímpio para seres testemunhas maldosas. A gente vê que é do ser humano o seguinte, o cara não gosta do outro, e aí o que acontece? A gente vê isso muito na internet, pessoal. Um não gosta do outro e vai lá e vê uma notícia falsa a respeito do outro e manda para frente com aquele pensamento, né? Bom, ele que se preocupe se é verdade ou não. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito. A gente vê situações hoje onde não se importa mais o mérito de uma determinada coisa. No caso de uma disputa, no caso de uma discussão, a gente vê isso tanto na questão teológica quanto na questão do dia a dia, pessoal. Não importa mais o mérito da questão, se está correto ou não, o que é correto, o que é certo, qual é o mérito correto. O que importa hoje é o objetivo que se quer chegar com aquilo. Vocês percebem que a coisa está errada? Não, o objetivo é tirar aquilo do fulano. Então eu vou em cima. Então eu vou com a multidão para detonar com o fulano. Eu quero tomar o lugar do fulano. Eu me mancomuno com a multidão mentindo a respeito dele, porque eu quero o quê? O lugar do fulano. Percebe a situação? Você percebe a situação disso? Então, hoje nós vemos, infelizmente, dentro da igreja, principalmente nas disputas de poder. Agora, a Bíblia fala o seguinte, a partir do verso 3, nem com o pobre serás parcial em sua demanda. A gente vê na igreja que a opinião de uma pessoa, às vezes, porque é menos favorecida, a opinião dessa pessoa não é levada em prática, não é levada a sério. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Quantos veem aquele que é o seu desafeto se dando mal, tem prazer em ver ele naquela situação? Não são poucos. Só que o que eu quero trazer para vocês com isso? Não é essa a atitude do cristão. Nós temos que, em primeiro lugar, se a pessoa fez algo de mal na gente, nós temos que perdoar. A Bíblia tem um exemplo tremendo na passagem
do senhor que vai com o servo, vai prestar contas com o servo, que o servo está devendo, ele vai lá, perdoa aquele servo, aí o servo, quando está indo embora, vê alguém que deve para ele e vai no pescoço do outro porque quer receber e não sabe por quê. Então, se a pessoa está te devendo alguma coisa, isso não importa. Isso não importa. Se a pessoa que te fez algo, você vê ele em dificuldade e está na tua condição de ajudar, essa é a postura do cristão. É essa a postura que nós temos que ter. A postura de ajudar, não a postura de destruir. Numa época onde se destrói por nada, numa época em que muitas vezes se destrói o próximo apenas por futilidade, nós temos que ter uma vida diferente. Nós não podemos espalhar notícia falsa, nós não podemos dar a mão para o ímpio, porque o ímpio vai tramar coisas ímpias. E nós, pessoal, temos que andar no caminho da retidão. Não podemos ser testemunha maldosa, não podemos seguir a multidão para fazer o mal, nem depor numa demanda inclinando para a maioria para torcer o direito. A gente não pode ir com a multidão para torcer o que é certo. Em outras palavras, pessoal, o que importa hoje não é onde eu quero estar, não é o que eu quero em determinada situação, o que eu vou ganhar com determinada situação. O que importa hoje, sem dúvida, é o mérito da questão. Para nós cristãos, a coisa é assim. Nós temos que ver o que é certo. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa postura. Esse foi o Little Drops dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. O testemunho falso e a injúria. A gente não deve se aliar a ímpios para ter ganho com isso. Amém? Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá teu joinha. Não esquece que aqui na descrição tem um link com todas as redes do Nascido, com todas as nossas redes sociais, nossos e-books gratuitos para você baixar, link para o nosso podcast, para o Instagram, para tudo. E lógico que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.